todos bem-vindos. Gente, hoje eu quero falar medo ou falta de habilidade. Nós sabemos que muitas situações estão relacionadas ao medo. Outras estão relacionadas à falta de habilidade com o veículo. Tudo bem? Então, veja só. Primeiro, nós precisamos entender o que é isso, o medo. Será que é comum na vida das pessoas? Tem gente ficando perguntando, Donizete, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo de dirigir, isso não é para mim. Outros falam, eu não tenho medo, o que eu não tenho é a habilidade com os comandos. Então nós vamos fazer uma reflexão na live de hoje sobre essas questões. Depois que eu falar aqui dessa questão do medo, e da insegurança, da falta de habilidade, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então, surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Aí eu pergunto para vocês, dirigir é perigoso? Aí você tem que parar e pensar. Então, se o medo é uma resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo, nós temos que entender, dirigir é um ato perigoso? Aí você vai, já nós vamos responder. Vamos continuar aqui para a gente entender o que é o medo. Gente, eu pergunto para vocês, vocês acham importante ter medo? Vocês acham? Na minha opinião, o medo, ele é importante sim. O medo, ele deixa a pessoa mais moderada, ele deixa a pessoa defensiva, né? Ele não deixa uma pessoa aventureira. Mas o problema, na minha opinião, e conforme os estudos que eu andei fazendo, é o excesso de medo que torna-se prejudicial. Aquilo que é em excesso torna-se prejudicial. Você vai dirigir. Opa, eu tenho que ficar atento porque neblina, escureceu. Então o que eu tenho que fazer? Mais atento ainda, vou devagar, vou dormir cedo, que é para eu poder sair cedo com o meu carro e não dormir na direção. Porque eu tenho medo de vai que eu durma. Isso é normal. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. O medo é uma sensação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais: o confronto ou a fuga. Entra aí, eu não quero falar com vocês. O confronto ou a fuga. Aí eu falo para vocês, você quer dirigir, você precisa dirigir. Dirigir torna-se necessário para você. O que você vai fazer? Você vai fugir? Não, é o confronto. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. De repente você está já insegura ou inseguro. Aí vem alguém que fica ali provocando esta certa insegurança ou ansiedade, te assustando. Essa semana uma moça me falou o seguinte, falou, Donizete, eu tenho medo de dirigir, sabe por quê? Porque meu marido, quando me colocava no carro e ele saía dirigindo, ele dava cada freada assim em cima dos outros carros, que aquilo eu me assustava. Ele fazia cada manobra perigosa e arriscada e falava para mim, você ainda quer dirigir? Você viu como que é? Olha só, então a pessoa ia estimulando este medo na outra. E aumentando esse medo nela. É claro, qualquer um ficaria assustado ou assustada. Foi o que aconteceu com ela. Ela falou, ele vivia me assustando. Eu não fiquei perguntando, mas por que ele fazia isso? Para quê? Como que era a relação de vocês? Isso aí já não me interessava falar sobre isso. Então, gente, infelizmente existem algumas situações em que outras pessoas acabam provocando medo em determinada pessoa, né? Veja só, por que será? Não sei, né? Agora nós vamos falar o seguinte, medo, como eu já disse, ele é importante e faz parte na vida do ser humano. Se você não tem medo, você não é ser humano. Tem gente que é machista, super
prepotente, poderoso, fala, não tenho medo de nada, não sei o quê. Eu quando eu nasci, não nasci chorando, fui dando risada. Aí também não, né, gente? Então veja só, vamos superar este medo, vamos superar essa falta de habilidade. O medo você vai superando aos poucos, devagar, na medida que você vai exercitando. Se você perceber que é algo muito avançado, muito tenso na sua vida, não tem problema nenhum de você procurar um especialista, né, um psicólogo para bater um papo, ou um amigo, ou no grupo nosso do WhatsApp, porque também é uma terapia psicológica, né? E vai desenvolvendo, e ó, bola para frente. Precisando é só chamar, tá certo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário. GT, muito obrigado. Valeu.